Bom, meus irmãos, continuamos no livro de Provérbios, ainda no capítulo 5. Eu peço desde já que os irmãos deixem as suas Bíblias abertas no livro de Provérbios, capítulo 5. Hoje nós vamos ler dos versículos 15 a 23. Esse final de semana nós estávamos no casamento do nosso querido Flávio, celebrando com ele, junto com ele, com a Jéssica, as maravilhas que Deus tem feito e aquilo que Ele pode fazer. Em um dos momentos mais bonitos do casamento, eu falei inclusive no GECOM, para mim foi o voto do Flávio. Que coisa linda de ouvir aquele jovem que aguardou tanto tempo para conseguir a sua bênção, poder declarar coisas a respeito de Deus dentro do seu voto matrimonial que definem muito bem para a gente quem Deus é e a importância dessa união. Talvez aquelas pessoas que estavam ali junto com a gente, talvez elas nunca tenham ouvido tantos versículos bíblicos sendo citados no mesmo voto de casamento. E o Flavinho fez isso com muita sabedoria e com muita precisão ao mencionar cada um deles. E, meus irmãos, eu falo isso porque hoje a gente vai tratar ainda do assunto de imoralidade, mas só que agora numa perspectiva matrimonial, numa perspectiva em que é necessário valorizar o casamento. E pensando nisso, certo tempo atrás, nós vivemos uma crise muito grande aqui no Brasil da falta de água. E eu tenho certeza que os irmãos, assim como eu, puderam pensar em muitas vezes a forma como vocês têm utilizado e como vocês têm aproveitado a água, que é potável e que é útil para o nosso dia a dia. E eu pensando a respeito disso, li um levantamento feito a respeito da água no nosso planeta. E nesse levantamento feito por essas companhias científicas, registrava que existe 97% da água do mundo, ela é água salgada, é inapropriada para utilização. 97,3% é imprópria para beber e para utilizar no nosso cotidiano. E desses 2,7% que ainda nos resta de água potável, 3/4 dessa água estão localizadas nos polos do nosso planeta, mais especificamente nas imensas geleiras que temos. E o que nos faz pensar numa pequena porcentagem daquilo que nos resta para utilizar. E desses 2,7% que nós temos para utilização, água potável mesmo, sobra para a gente de maneira acessível apenas 0,36% da água inteira do mundo. Só esses 0,36% e é utilizável pelo homem. Esta é encontrada em rios, lagos, em pântanos também, mas ainda assim a poluição e o desperdício estão reduzindo cada vez mais essa quantidade que nós temos. Falando sobre isso, nesse momento em que a gente vai falar sobre relacionamento conjugal e imoralidade dentro daquilo que a perspectiva das Escrituras nos mostra. Porque tudo isso serve para dar a mim, a você, uma certa noção da preciosidade atribuída pelo rei Salomão aqui no seu livro, no capítulo 5, a respeito de relacionamento conjugal. Som. Para que esse
para que a gente possa ter a noção correta a respeito do relacionamento conjugal e da importância disso diante de Deus, Salomão nos reservou alguns versículos nesse capítulo para que a gente pudesse entender esse projeto de Deus, a importância disso e o valor dele para Deus, para que esse prazer dado por Deus, para que seja experimentado por nós no momento devido e da maneira devida, possa honrar e glorificar o nome do nosso Deus. E tudo isso está inserido no contexto que nós estamos acompanhando ao longo do capítulo 5 a respeito de moralidade. Salomão não mudou o assunto não, meus irmãos. Ele apenas vai redimensionar a nossa visão, para que a gente possa enxergar ainda mais e ainda melhor aquilo que Deus projetou para os seus filhos. E por isso eu peço que os irmãos acompanhem junto comigo a leitura do capítulo 5 de Provérbios, versículos de 15 a 23. E nós vamos pensar um pouquinho nessa noite, nessa perspectiva do matrimônio, da importância que isso tem, e nós vamos pensar nesse caminho da sabedoria. Se Salomão vem falando e contrastando o caminho da sabedoria com o caminho da tolice até agora, certamente ele quer nos mostrar que o caminho da sabedoria nos leva à fidelidade. Não apenas a fidelidade conjugal, mas a fidelidade em obediência ao nosso Deus. E por isso ele vai falar assim nos versículos 15 em diante. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, esta é a Tua palavra. E nós nos reunimos aqui mais uma vez nessa noite para ouvir o que ela tem para dizer aos nossos corações. Senhor, a nossa oração é que ela confronte a realidade daquilo que temos pensado. E se nós estivermos em pecado contra Ti, Pai, que os nossos corações se quebrantem diante de Ti, pedindo perdão, reconhecendo o pecado e buscando em Ti o auxílio para viver de acordo com esse caminho da sabedoria que nos leva à fidelidade. Pai, nos ajuda a praticar isso. Essa é a oração que nós fazemos. Nós fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como eu falei no início a respeito desse levantamento da água no mundo, o uso apropriado da água aqui também é feito por Salomão. E ele é utilizado aqui como um paralelo didático, com a finalidade de expor a prática correta entre homens e mulheres dentro de um relacionamento conjugal. Ele direciona. E por isso, Salomão, ele inicia o versículo 15 com esta ordem. Olha, meu filho, beba. É uma ordem. Beba da sua cisterna. Salomão é muito específico. Ele não fala beba de uma cisterna. Beba apenas da sua cisterna. Das águas que brotam do seu próprio poço. Meus irmãos, Salomão está fazendo uma convocação à fidelidade conjugal, mas acima de tudo, uma fidelidade a Deus que representa a obediência a esse Deus. Porque a sabedoria nos conduz à fidelidade. O caminho da sabedoria, ele sempre nos guiará à fidelidade ao nosso Deus.
E naturalmente a fidelidade ao nosso Deus nos levará a caminhos de saúde, de vida, de paz, de tranquilidade, de bênçãos, como nós vimos nos capítulos anteriores. Enquanto a imoralidade promove, e a imoralidade não apenas, mas a mulher imoral, como aqui Salomão ilustra, promove a satisfação imediata de um coração corrompido, a atitude moral que está ligada diretamente à pessoa de Deus e à satisfação permanente que Deus nos promete nele, cumpre com a vontade desse Deus maravilhoso. Faz de nós, homens e mulheres, fiéis a Deus. É algo maravilhoso quando o homem e a mulher, eles podem vislumbrar o casamento numa perspectiva eterna que visa diretamente a glória de Deus. Casamento não é uma brincadeira. Casamento não é um tiro no escuro. Casamento tem o objetivo principal de glorificar a Deus. Não quer dizer que seremos perfeitos no nosso casamento. Nós falhamos. Nós pecamos uns contra os outros dentro dos nossos casamentos. Mas Deus nos agracia com a ação de Cristo Jesus em nossas vidas, permitindo que ambos possam reconhecer os seus pecados e fazer isso diante de Deus e fazer isso para a glória de Deus. Por isso Salomão dá essa ordem ao seu filho: meu filho, se deleite, aproveite das águas que brotam das suas fontes, da sua cisterna apenas. Não procure em outros lugares. Não se perca buscando a água em locais que você não pode encontrar. Mas faça isso apenas na sua cisterna. Beba da água das suas cisternas, das águas que brotam do seu próprio poço. Meus irmãos, nessa figura de linguagem que Salomão está utilizando aqui, a esposa é representada como a água que sacia a sede de seu marido. E, meus irmãos, isso aqui não está ligado a saciar a sede e a satisfação dos seus maridos no que diz respeito apenas ao relacionamento sexual. Não é isso. Mas se diz no respeito de que a mulher ela é plenamente capacitada por Deus, se assim o homem escolheu ela, ou a mulher escolheu ele, na capacitação devida dada por Deus, num padrão estipulado por Deus, ele tem a total capacidade de saciar as nossas necessidades. Gênesis 2, quando Deus fala para Adão que ela era uma auxiliadora idônea que lhe correspondia plenamente, traduz essa satisfação também. Então, Salomão está lidando aqui com um aspecto de satisfação dentro do casamento. Cônjuges que se amam porque amam, acima de tudo, ao seu Deus de maneira correta. E por isso decidiram amar uns aos outros, para honrar a Deus. Salomão, então, ensinando o seu filho através dessa figura de linguagem, ele mostra para a gente como a gente deve valorizar o casamento. As próprias palavras aqui, cisterna e poço, utilizado no versículo 15, devem nos levar para o Antigo Testamento, lá na antiga Palestina, nos tempos onde o rei Salomão estava vivendo. E, meus irmãos, a realidade é que na Palestina antiga, as cisternas e os poços eram bens particulares de extremo valor. Era algo que saciava a necessidade do seu dono, daquele que adquiriu, daquele que cavou para que tivesse aquele poço, aquela cisterna. Isso é extremamente valioso. Salomão vai falar para o seu filho: meu filho, se deleite, se sacie dentro do matrimônio.
a sua mulher, se for mulher de Deus, ela te corresponderá plenamente naquilo tudo que for necessário na sua vida. Se satisfaça, sinta prazer em ter a sua esposa ao seu lado. Cuide dela, valorize ela, para que assim você honre a Deus. O matrimônio, meus irmãos, é algo extremamente valioso para Deus. Se não fosse assim, Deus não teria inspirado Paulo a escrever aos Efésios, no capítulo 5, nos versículos 21 e diante, fazendo um paralelo entre o matrimônio, entre o ato conjugal, entre homem e mulher se unirem em casamento, com a união de Cristo Jesus e a igreja. Se não fosse algo extremamente valioso para Deus, Deus não teria feito isso. As muitas ilustrações que acontecem também no Antigo Testamento só apontam para uma realidade: é algo extremamente valioso diante de Deus. E Deus quer que os seus filhos valorizem esse matrimônio tal como Ele o valoriza. Quando Deus entregou a mulher a Adão, texto que o pastor utilizou no casamento do Flávio, ele fez isso no momento em que o homem olhava para toda a criação de Deus e não encontrava ninguém que lhe correspondia. O homem precisou esperar para que ele recebesse da parte de Deus aquilo que de fato lhe correspondia. E Deus preparou uma mulher perfeita diante dos seus olhos para que ele pudesse se corresponder com ela e viver para a glória de Deus. O matrimônio tem esse objetivo, meus irmãos. E aqueles que seguem o caminho da sabedoria serão guiados num caminho de fidelidade ao seu cônjuge, sim, mas acima de tudo a Deus. Por isso, nos versículos 16 e 17, nós vamos ver que Salomão vai dar uma nova ordem para o seu filho. Uma ordem que complementa ainda mais essa ideia já mencionada no versículo 15. E ele vai falar nos versículos 16 e 17, através de perguntas para Salomão: meu filho, por que deixar as fontes da sua cisterna, do seu poço, transbordar pelas ruas? Por quê? Por que deixar os teus ribeiros se esbanjarem pelas praças, se transbordarem pelas praças? Mas ao contrário disso, meu filho, faça dele propriedades exclusivas suas. Nunca reparta ela com estranhos. Salomão está dizendo para o seu filho: valorize o relacionamento conjugal como Deus o valoriza. Meus irmãos, se o homem deve beber e se fartar apenas do seu poço, as águas desse manancial também devem ser exclusivamente suas, não de outros, não deixada de lado, não sem cuidado, não sem estar próximo. Por isso, meus irmãos, apesar dessa pergunta retórica que ele faz no versículo 16, ter a intenção de expor também a necessidade da fidelidade por parte das mulheres, no caso da esposa, parece que a intenção de Salomão ainda está relacionada ao marido e à responsabilidade dele diante do seu casamento. E isso pode ser associado diretamente à obrigação que o homem tem, tanto de ser fiel em seu dever conjugal, quanto também em ser amoroso e cuidadoso com a sua esposa. Meus irmãos, Salomão vem falando ao capítulo 5 inteiro a respeito do perigo da imoralidade. E agora ele está concluindo isso falando sobre matrimônio.
tudo isso se encaixa perfeitamente, porque muitas vezes nós, como homens e mulheres de Deus, nós deixamos de cuidar do nosso casamento, do nosso cônjuge, deixando que ele sofra com tentações, inclusive desnecessárias. Salomão não está justificando aqui a possibilidade da infidelidade da mulher. Não está falando isso para o seu filho. Quando ele diz aqui, cuide bem da sua esposa, para que esse poço, para que essa água seja bebida apenas por você, ele não está justificando o fato de que se o seu filho não cuidar da sua esposa, ou então aplicando para a gente de maneira geral, que a mulher que não cuida do seu marido é justificável que ele possa, ou ela possa trair, agir de maneira infiel. Não é isso que Salomão está dizendo. Mas Salomão está atentando seu filho. É seu dever diante de Deus cuidar dele e dela. Quer glorificar a Deus diante do seu casamento? Quer que o seu casamento promova a honra, a glória e um testemunho fiel de que Deus é o Senhor e o Rei da sua vida? Faça dessa maneira, agindo amorosamente com seu cônjuge, tratando ele com carinho, com respeito, em honra a Deus. É assim que o homem e a mulher temente a Deus precisa agir. É assim que nós que entendemos essa realidade e buscamos viver de acordo com a sabedoria que Deus tem nos concedido através desse temor que Ele nos gerou em nossos corações, para que a gente possa agir de maneira fiel a Ele. Foi para isso que Deus planejou o casamento, a união entre homem e mulher. Meus irmãos, como eu falei, o texto não tem nenhum objetivo de justificar a infidelidade, mas ele nos mostra que a falta de amor e a falta de cuidado pode ser uma pedra de tropeço que você mesmo coloca dentro do seu casamento. Nós precisamos atentar a isso. Jovens, solteiros, adolescentes, quando vocês olharem para o matrimônio, quando vocês pensarem em casamento, vocês precisam lembrar do valor que Deus dá a esse casamento, a esse ato de homem e mulher se unirem diante de Deus. Para que no futuro, seja ele próximo ou distante, vocês possam honrar a Deus diante desse matrimônio, sabendo a necessidade que vocês têm de agir com esse amor, esse cuidado, esse zelo, que tem o objetivo principal de honrar a Deus, não de bajular o esposo ou a esposa, mas de honrar a Deus. Eu faço isso para honrar a Deus, porque o amor que Ele demonstrou para mim me capacita, somente esse amor, me capacita a amar o meu cônjuge da maneira como ele deve ser amado. Não como ele quer ser amado, não como ele merece ser amado, mas como ele deve ser amado diante de Deus, para que isso redunde em honra e glória ao nosso Deus. Salomão está ensinando isso para o seu filho, está mostrando para ele: olha, filho, toma cuidado, porque quando a gente não cuida quando você não cuidar da sua esposa, quando você deixar que os seus rios transbordem, que as suas cisternas encham e sua água seja desperdiçada, você estará negligenciando com a sua obrigação diante de Deus, de ser fiel e obediente a Ele. Diante daquela ilustração que eu dei no início do texto, sobre a água no mundo, certamente hoje, depois dessa seca que nós passamos, pelo menos deveríamos estar mais preocupados com a forma como a gente utiliza e cuida da nossa água. Da mesma forma, no nosso casamento, nós precisamos entender o valor desse matrimônio diante de Deus, para que nós possamos
valorizá-lo da forma como ele precisa ser valorizado. Bom, o texto continua. E como o texto próprio diz, ele fala: não deixem que suas fontes transbordem pelas ruas, ou nem permitam que elas sejam repartidas com estranhos. E isso serve tanto para nós, que pela graça do Senhor já desfrutamos do matrimônio, mas também para vocês, jovens e adolescentes que ainda aguardam ansiosamente no Senhor por esse momento. Pense de maneira bíblica a respeito do casamento e você verá que ele é um presente gracioso do nosso Deus, para que dessa maneira possamos honrá-lo e glorificá-lo corretamente. E é isso que faz Salomão pensar em ensinar o seu filho na continuidade do texto. Porque após ele falar isso, Salomão também vai dizer para o seu filho: seja bendita a sua fonte, meu filho. Que ela lhe cause alegria, que ela lhe cause contentamento. A sequência do texto diz: alegre-se com a esposa da sua juventude. É como se o rei Salomão estivesse dizendo para o seu filho: meu filho, tal como a água tem o poder de saciar alguém que está morto de sede no deserto, assim também seja a sua esposa durante toda a sua vida, não apenas em parte da sua vida. Se alegre com a esposa da sua juventude. Se alegre com a mulher que Deus separou para você. Se contente em Deus, naquilo que Ele proveu, na sua graciosa e amorosa ação soberana na sua vida. E faça isso de maneira completa. Se alegre, meu filho. Eu criei o casamento para isso. Deus promoveu a oportunidade de homens e mulheres se relacionarem dessa maneira, porque isso visava a glória dele. O casamento por completo, cada detalhe do casamento, não a festa, não a cerimônia apenas, mas cada detalhe do casamento foi planejado por Deus para que homem e mulher pudessem ter em mente que cada segundo da sua vida conjugal precisa ser para a honra e glória do seu Deus. Percebem o quão valioso o casamento é diante de Deus? Ao contrário do que a mídia fala, ao contrário do que as pessoas ensinam aí afora, muitas delas falando para as nossas crianças, adolescentes e jovens, que é uma instituição falida, que não tem um propósito, que não tem um fim, que não tem objetivo, que é apenas dor de cabeça. A palavra de Deus fala justamente o contrário. É bênção, é criada por Deus e foi feita para aqueles que têm o objetivo de adorar a Deus por sua vida, façam isso juntos. Porque é Ele que deve receber toda a honra e toda a glória. Salomão está ensinando algo para o seu filho lá naquele momento, mas que é plenamente aplicável nos nossos dias hoje. Meus irmãos, nós precisamos ter a noção do valor do casamento, porque diante de Deus é algo extremamente importante. Depois de falar então sobre isso, dessa maneira, de que assim como a água pode saciar alguém morto de sede, nós também devemos ser saciados. Nós devemos estar plenamente satisfeitos com os nossos cônjuges. Salomão, ele vai mostrar para seu filho que ele não deveria buscar uma substituta. Que ele não deveria buscar se saciar por um determinado tempo e quando se cansasse, poxa, eu estou tomando muita água, quer saber de uma coisa? Eu cansei de água, vou tomar outra coisa. Ou eu estou acostumado, esse poço que eu construí aqui me cansou, eu vou procurar em outro poço para beber uma água mais limpa. Salomão não permite essa possibilidade.
Salomão vai falar que para que ele se satisfaça apenas com a mulher da sua juventude. E ele fala isso porque, meus irmãos, a verdade é que nunca, homem ou mulher, encontrará a verdadeira satisfação em outros poços, porque nunca estará de acordo com a vontade de Deus. As pessoas falam por aí afora: ah, não, recasamento? Pode. Ah, se a gente não gostar, a gente se separa. Ah, se eu não quiser mais, se eu me cansar, quando o amor acabar, eu me separo, não tem problema. Ao contrário disso, a Bíblia vai falar justamente o oposto. Olha, meu filho, faça isso apenas, se satisfaça plenamente com a mulher da tua juventude, porque ela foi dada por Deus. Se você agiu com sabedoria, você colherá aquilo que a sabedoria promove na sua vida. E é vida, é bênção. Então, homem nenhum encontrará a plena satisfação em outros lugares, pois não existe satisfação plena na contramão da vontade de Deus. É impossível o homem se satisfazer. Por isso nós vemos pessoas se recasando 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Esses tempos atrás eu estava comentando o quão triste é olhar uma propaganda e, naturalmente, a gente não espera muita coisa, porque são pessoas que não pensam de acordo com a palavra de Deus. Mas o quão vergonhoso e o quão triste é a propaganda lá do Fábio Júnior, de uma cerveja lá, falando sobre as 20, 30 mil sogras que ele tem. Como se fosse algo normal. Como se fosse algo satisfatório para ele. É triste. Ele nunca vai encontrar satisfação plena. Porque ele está na contramão de Deus. Ele está na contramão de Deus. Então Salomão, ele chama o seu filho para olhar para a sua esposa. E ele faz uma ilustração um tanto quanto interessante. A sua esposa, meu filho, é gazela amorosa. É corça graciosa. E a expressão utilizada aqui por Salomão tem o objetivo apenas de mostrar essa beleza da natureza, no caso demonstrada aqui por essas duas figuras de linguagem, mas para que ele pudesse enxergar: olha, meu filho, é linda, é sua, eu te dei. No caso de Salomão não, Deus. Mas usufrua. Exerça a sua função de marido, ame ela, tenha carinho, cuide dela, conduza ela pelo caminho da sabedoria e você será plenamente satisfeito. Você não precisará procurar em outro lugar. A continuidade do versículo é um tanto quanto difícil de se lidar dentro de um público, dentro da igreja. Mas é necessário, porque isso aqui é a palavra de Deus. Na sequência, Salomão ele fala: olhe para ela dessa maneira, como uma gazela amorosa, como uma corça graciosa, de modo que os seus seios, os seios da sua esposa, sempre o fartem de prazer, sempre o embriaguem de carinho. Salomão está falando aqui de um relacionamento conjugal, de uma ação apropriada dentro do casamento, mas para lembrar ao seu filho que é com ela, é com a sua esposa, é estritamente com a sua esposa que você deve experimentar aquilo que Deus separou para a honra e glória dele. Meus irmãos, desculpem se eu for muito aberto agora, mas o relacionamento sexual dentro do casamento é para a glória de Deus. Nada menos do que isso. Nada menos do que isso.
Por isso ele tem um tempo exato, um momento exato para acontecer. Não é apenas meus jovens e adolescentes que estão aqui, o relacionamento sexual não é apenas uma coisa que é algo que acontece dentro do casamento, não é. Não é para satisfação individual apenas, não é. É para satisfação de ambos, para a glória de Deus, sim. Deus planejou isso. Quando Deus criou o homem e mulher, Ele o criou de maneira que eles fossem compatíveis, inclusive sexualmente. Para quê? Para que Deus fosse glorificado por meio disso. É algo maravilhoso, meus irmãos. Às vezes a gente fica, pais, e às vezes até mesmo liderança da igreja, fica lidando com muito tato com relação a isso e esquece de ensinar os seus jovens e adolescentes e crianças com relação a respeito daquilo que representa o casamento. Nós precisamos ensinar da maneira correta, porque caso contrário, o mundo vai ensinar aquilo que eles acham disso. Salomão tem a preocupação, o cuidado de falar: meu filho, se satisfaça plenamente, mas se satisfaça com a mulher da sua juventude. Não com outra. Não no seu pensamento. Não nas imagens que você produz no seu coração. Não. É com a sua esposa. Esposa com o seu marido, apenas, para que seja para a glória de Deus. É isso. É extremamente valioso para Deus. Deus é honrado através disso. Por isso a preocupação de Deus de colocar nas suas escrituras um direcionamento bíblico a respeito desse assunto. Salomão está nos ensinando isso. Está ensinando isso para o seu filho, para que ele pudesse desfrutar de todos os benefícios que o casamento pode proporcionar a alguém, de maneira que Deus seja honrado. Eu sei que a linguagem aqui, como eu falei, ela é meio ousada e meio explícita, mas ela é completamente apropriada para descrever a necessidade que o casal tem de se deleitar dentro do seu matrimônio, apenas no seu matrimônio. Meus irmãos, isso é muito importante. Fechando ali os versículos 20, nós vemos o quão isso é importante para Salomão, a ponto dele estar ensinando ao seu filho. E aí ele vai fazer uma pergunta. Meu filho, diante de tudo isso que eu acabei de falar para você, diante de todas as bênçãos que o caminho da sabedoria vai te levar a desfrutar dentro do seu matrimônio, com a sua esposa, diante de tudo isso, por que, meu filho, você ser desencaminhado pela mulher imoral? Por quê? Por que acabar no seio de uma leviana? Por que desfrutar de maneira ilícita daquilo que Deus separou para um momento apropriado, com a pessoa apropriada, para honrar e glorificar ao nome dEle? Por que você quer fazer justamente o contrário? Por que desobedecer e ser infiel a Deus diante de tudo isso que eu acabei de falar? É outra pergunta retórica. Não existe motivo, meu filho. Não existe motivo para alimentar a imoralidade no seu coração. Porque Deus planejou todo um processo dentro do casamento, num momento específico, com uma pessoa específica, para que Ele seja glorificado. Deus planejou exatamente isso. Cada detalhe. Para que o homem pudesse desfrutar
desse ato maravilhoso, criado por Deus, mas que é banalizado e destruído pelo mundo, mas que ainda assim, para nós crentes, representa a glória a Deus. Por quê? Por que procurar na imoralidade a satisfação, uma satisfação meramente terrena e momentânea, se você pode desfrutar de algo que é eterno, que é bênção e que honra a Deus? Voltando ao casamento do Flávio, um jovem que aguardou 9 anos, esperou no Senhor, honrando a Deus, teve as suas lutas durante todo esse período, mas batalhou para honrar a Deus, e hoje ele pode desfrutar disso para a honra e glória de Deus. É maravilhoso isso. Não tem motivo para procurar a satisfação momentânea que a imoralidade, que a mulher imoral pode promover na nossa vida, se Deus já planejou todo o percurso para que a gente caminhe para a honra e glória dele. Não tem. Olhando para tudo isso que a gente acabou de falar, nós vamos ver no versículos 21 a 23 a conclusão de Salomão. Mas traduzindo tudo isso que nós vimos até aqui para os nossos dias de hoje, Salomão talvez aqui estaria dizendo de maneira bem prática e bem simples para nós, falando assim: meu filho, não busque saciar a sua sede com Coca-Cola. Mas antes disso, valorize o copo de água que Deus te deu. Valorize. Entenda que somente esse copo de água pode te satisfazer plenamente, honrando e glorificando o nome de Deus. Diante de tão importante ensinamento, então, Salomão encerra com os últimos versículos, encerrando esse capítulo 5, falando sobre imoralidade, com uma advertência final. Meus irmãos, a verdade é que as ações erradas não têm consequências apenas geradas em si mesmas, mas também têm consequências geradas fora de si e em cima de si. Ou seja, vinda de uma autoridade com capacidade de julgar ou punir a atitude, o mal. Um exemplo claro disso: se um aluno desobedece o seu professor dentro de sala, existe um diretor para discipliná-lo. No caso de um bandido, há juízes e policiais prontos para aplicar a lei ali contra a sua atitude errada e lançá-lo na prisão. Mas Salomão vai dizer para o seu filho algo muito importante: filho, diante do pecado, existe um juiz perfeito, que está sempre olhando e que há de julgar o mal. Não vai passar em branco. Porque para todo o pecador, o próprio Deus observa os seus caminhos e trata os seus pecados. Assim, tanto homens quanto mulheres, é dado um importante alerta sobre os riscos que envolvem os pecados dessa natureza, da imoralidade dentro do casamento ou fora do casamento. E a ordem e essa advertência é dada por Salomão da seguinte maneira: o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Meu filho, diante de tudo isso que eu te falei, lembre-se de que o Senhor vê os caminhos do homem. Ele examina todos os seus passos. É possível escondermos os nossos pecados dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos irmãos em Cristo, dos nossos pastores, líderes. É possível esconder os nossos pecados, inclusive dos nossos cônjuges. Mas, meu irmão, uma coisa é certa:
Ninguém esconde pecado diante de Deus. Do mesmo modo como um ladrão é preso por causa do seu crime e por ele é condenado à morte, nós também, por causa dos nossos pecados, somos presos e mortos em consequência deles. Assim como o capítulo 5, então, começa chamando os servos de Deus a viverem de maneira sensata, obediente à palavra de Deus, ele também termina com uma consequência amarga de quem recusa atender tal chamado. Aqueles que escolhem andar pelo caminho da insensatez, certamente, meu irmão, morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. E sofrerá as consequências das suas atitudes pecaminosas. Salomão encerra esse capítulo, onde ele está lidando com uma situação específica, um pecado que precisava ser tratado e que precisava ser direcionado na vida do seu filho, com a seguinte conclusão: o caminho da sabedoria nos leva à fidelidade a Deus, mas o caminho da insensatez nos leva à desobediência, e consequência dessa desobediência é a morte. Não se trata aqui, Salomão não está falando de perda de salvação, mas ele está falando de consequências. Pecados têm consequências. E naturalmente, viver uma vida escondendo os seus pecados traz impactos dolorosos para aqueles que um dia viveram nos caminhos do Senhor. Não deixarão de ser filhos de Deus. Não. Mas sofrerão consequências duras por terem escolhido o caminho da desobediência. Diante de tudo isso, meus irmãos, eu espero que nós possamos tomar a decisão real de obedecer ao nosso Deus. Que esses alertas sejam mais do que suficientes para mim e para você. Seja você homem ou mulher, seja você criança, adulto, jovem ou adolescente. Independente de quem você seja, ou do momento de vida que você esteja passando, o que a palavra de Deus nos direciona é: o caminho da sabedoria nos leva à fidelidade ao nosso Deus. O caminho oposto nos levará sempre à morte e afastamento do nosso Deus. Amém? Que possamos aprender o valor do casamento, que possamos entender que dentro daquilo que Deus planejou, se nós vivermos dessa maneira, sendo guiados pela sabedoria, certamente seremos fiéis ao nosso Deus e colheremos bênçãos que o nosso próprio Deus nos permite colher. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos encerrar o nosso tempo aqui de estudo, orando, agradecendo ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por aquilo que pudemos aprender nessa noite. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor nos ajude a repensar cada detalhe da Tua palavra, Pai. E fazer uma avaliação sincera da nossa vida. Porque muitas vezes, Pai, nós negligenciamos com a Tua palavra. Abrindo concessões, dando jeitinhos, para que ela se amolde à nossa comodidade, ao nosso conforto. E, Pai, isso é pecado. É contra o Senhor. Por isso, Pai, nós entendemos que o Senhor, de maneira cuidadosa e zelosa com o Teu povo, o Senhor decidiu inspirar Salomão a escrever essas palavras, que tanto confrontam os nossos corações. Diante de tudo isso que nós vimos ao longo desse capítulo 5, Pai, a respeito do caminho da imoralidade, das ações e das consequências que ela promove nas nossas vidas, que possamos entender que o Senhor estipulou todo um processo chamado casamento,
que tem o objetivo de que cada uma dessas necessidades sejam plenamente satisfeitas em Ti, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Pai, eu Te peço por cada um desses irmãos aqui da nossa igreja, casados, Pai, que têm as suas lutas diárias, Pai. Que o Senhor fortaleça os corações deles, Pai. Que o Senhor nos fortaleça, Pai. Que o Senhor nos lembre constantemente o valor do matrimônio. O quão importante isso é para o Senhor, para que da mesma forma a gente possa valorizá-lo da maneira devida, Pai. Aqueles que estão esperando no Senhor por esse momento em que se unirão a outra pessoa, Pai, eu Te peço desde já por cada um deles, Pai, jovens, adolescentes e crianças que ainda não experimentaram esse projeto maravilhoso da Tua parte em nossas vidas, Pai, que eles possam entender o quão isso é importante para o Senhor. E que assim eles possam ter todo esse processo até chegar ao casamento, pensando em honrar e glorificar o Teu santo nome, pensando exclusivamente que o relacionamento deles precisa ser uma transparência, uma ilustração viva do Senhor e do Seu reinado em nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Pai, a praticar essas coisas. Nos ajuda a viver no caminho da sabedoria, Pai, para que possamos apresentar as nossas vidas como ofertas de fidelidade a Ti. Essa é a oração que nós te fazemos. E nós fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém.